O ouro bateu os Eu não 4.450. falei pra vocês? Falei há um tempo atrás, sempre falei, né? Olha o que sobe na hora. Caindo dólar, cai Bitcoin, tudo caindo. O ouro subindo. Eu falo pra vocês, não falei? Falei tantas vezes. É beleza, né? A galera não tem. A gente mal consegue segurar nossas dívidas, quem dirá, vou juntar em ouro. Isso aí é o mundo deles. É o mundo dos parasitas. Porque quem não é parasita faz o dinheiro circular, quer prosperar, quer dar emprego, quer dar chance, quer dar sonho. Não quer ficar acumulando, ufa, eu tô tranquilo. Você não tá tranquilo. Na hora que quebrar o sistema, seu dinheiro vira zero, vira dívida. Vira dívida. Tudo que você acha que é seu dinheiro, seu poder é dívida. Poder é coesão, entrega de corpo e alma. Terra, água, comida, união pra proteger isso. Isso é riqueza. Você tem? Não tem porque não quer. Se una a gente tem. Glória a Deus. Agora vamos ver, você vai ver a diferença. Rico, milionário e bilionário. This is what 100 million... 100 milhões de dólares. 100 milhões de... É assim que se parecem 100 milhões de dólares. 100 milhões de notas de $1. Olha só. Mas, olha só isso. É assim que 100 bilhões de dólares se parecem. Uau. 100 bilhões de dólares. Umas 19 pessoas na Terra têm esse tanto de dinheiro. Você vê a diferença de 1 milhão e 1 bilhão, ó. 1 milhão de segundos dá tipo 11 dias. 12 dias. 1 bilhão de segundos dá 31, 32 anos. Você percebe a diferença? 1 milhão de segundos, 11 dias. 1 bilhão, 31 anos. Vocês percebem, pra vocês verem. É bem diferente. Tô falando de um, hein? Imagina os caras bilionários, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, não cabe na mente. Acredite, vocês não sabem quanto dinheiro é. Só que é número de coesão. Quebrou o sistema, eles não tem nada, tem dívida. Mas os caras se matam. 100 milhões de notas de $1. Olha só. Mas, olha só isso. É assim que 100 bilhões de dólares se parecem. Uau. 100 bilhões de dólares. Umas 19 pessoas na Terra têm esse tanto de dinheiro. A propósito, um desses caras acabaram de comprar uma casa aqui em DC. Lembra das pilhas de dinheiro que a gente... O que esses caras estão fazendo? Retiros. Os donos do mundo que mais tem dinheiro estão fazendo retiros com coesão e segurança, proteção, água e comida. Quem diria? Mostrou? Pois é, 100 mil dólares eram exatamente assim na nossa visualização. Mas agora a gente está em um patamar bem diferente. Vou te mostrar os estilos de vida de quem tem essa grana versus essa. Então a gente conversou com especialistas, entrevistando pessoas que trabalham com os ultra ricos, para construir cenários do mundo real, de como é a vida dessas pessoas, que tipo de influência elas têm na sociedade, para entender o que e quem elas podem comprar. Estamos lançando a New Press, uma empresa de mídia, bem diferente de tudo que você já viu. Será sobre transparência, dando a você uma visão do nosso jornalismo. Isso vale pra todo mundo, cara. Vocês nunca tem que dizer, tipo, eu sou pobre. Não, você está pobre. Assim como o rico também tem que falar, eu sou rico. Não, você está rico. Todo fluxo depende da coesão, isso é divino. Isso vale pra tudo, não fala tô doente. Você não tem que ficar doente, sou doente. E nem o tô doente é bom, mas estou temporariamente... Quando você fala estou doente, não fala no sentido de ser doente. Fala, cara, tô encarando uma doença. Você fala às vezes estou doente, por mais que estou passe, dá aquela impressão que a doença chegou e ficou. Aí você se põe de chegada, de partida. Né? Na perspectiva colapsa a onda, solidifica. Você tem que deixar abstrato. Nem dá forma. Tenta não dar forma, você fica dando forma demais. Já deu forma, às vezes não tá dando pra evitar. Quanto mais colapsar em onda, mais realidade aquilo ali ganhar, mais difícil de sair. Né? Então tem um momento onde você consegue converter antes de solidificar qualquer problema. Aí passa. Às vezes é difícil controlar seu próprio pensamento. Não perde mais um ano sem aprender isso, que religião e ciência concordam, que é uma coisa bem rara. A religião chama de demônio e a ciência chama de padrão inconsciente, mas estão escrevendo o mesmo fenômeno. A disputa pela... Tá vendo aqui, ó? Vocês são de casa aqui, vocês sabem o que eu vou querer dizer melhor do que lá no TikTok, não dá pra explicar. Esse curso aqui explica tudo, inclusive esses desenhinhos que vocês estão vendo ali em cima, ó. É justamente isso aqui. Então imagina a luz no vazio, né? Que a gente sempre fala. Então imagina, a luz aqui tá o vazio, né? Então o vazio, a gente sabe que o vazio é circular. Primeiro deixa eu provar que o vazio é circular. Ó, vou provar primeiro que o vazio é circular. Tem gente que não entende isso. Vamos ver aqui, ó. Na geometria euclidiana, duas retas paralelas são aquelas que nunca se encontram. Mas, pela cosmologia, os estudos mostram que o espaço não é plano, o espaço é curvo. E se o espaço é curvo, tendo duas retas paralelas, elas vão se encontrar sim. Tá vendo? Viu? A ciência vê a Taurus e nega. Não é um alívio ser a gente, saber o que a gente sabe, estudar o que a gente estuda? Não é um alívio, dá glória a Deus, graças a Deus, né? Então vocês percebem que tá tudo ali, ninguém consegue escapar do que a gente estuda, do que a gente vê, do que a gente fala, né? Então é claro que você indo pra qualquer lado, o nada de lá e o nada de lá vai sair em si mesmo, correto? Então é isso que a gente estuda que a luz faz, né? Inclusive aqui no... Deixa eu achar aqui pra vocês, ó. Então vamos lá, a luz na escuridão faz isso aqui. Que, na verdade é isso aqui, ó, vamos ver isso aqui acontecendo, ó. Átomo, galáxia, molécula, né? Corpo da luz, átomo aqui, galáxia, molécula, a mesma coisa, né? Vamos ver acontecendo, ó. Ó, a luz no vazio, pra qualquer lado que vai, o tamanho é relativo, certo?
O tamanho é relativo. Então, o tamanho que esse giro está sendo é relativo, depende de quem está olhando. O que acontece é que é indiferente. O vazio é o mesmo. Então, se é grande ou pequeno, vai ser do mesmo tamanho, porque é indiferente, vai depender da observação. O vazio é o mesmo, tão minúsculo quanto grande. Se você der um zoom no átomo, vai ser tão gigante quanto se você der uma olhada no sistema solar. Vai ser a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. Pra onde você for, pra onde você olhar, pra cima, pra baixo, vai ser essa estrutura. Na natureza, nos animais, nos vegetais. Certo? Eu vou linkar as coisas aqui, tá? Não tá longe um assunto do outro. Por mais que seja louco. Mas, você olhando aqui, você vê que a luz indo pro nada sai em si mesma. Igual o cara lá na ciência acabou de falar. Ó, sai em si mesma faz o quê? Tem que se orbitar. Ó a Fibonacci aqui, ó. Estão vendo a espiral Fibonacci aqui? Estão vendo, né, ó? Ó. Aí é o 5, penta, né? Isso, que tá dentro do todo, ó. Porque o todo também tem o 6 dentro dele. Aqui nesse círculo já tem o hexa. Só que ele vai mergulhando pra dentro, ó. Outro penta. E ele vai acelerando. Sai em si mesmo, vai ter que se orbitar, ó. Vai se orbitando, ó. Vários penta, tá vendo? Vários penta ao redor, vários Fibonacci, ó. Cada um desses é uma Fibonacci ao redor, ó. Ó. Fibonacci atrás de Fibonacci, chega no pi. O Fi chega no pi. O penta chega no hexa. Um é da magia, outro da defesa, né? Um símbolo Satanás, outro símbolo de Israel, não é? Tudo isso é matemática, tudo isso é geometria, tudo isso é conhecimento, ó. Ó, esse é o corpo do todo. Certo? Aí você vai ver toda a estrutura, toda a forma tá aí dentro, toda a cor tá aí dentro, todo o tom tá aí dentro. Ó a estrela de símbolo de Davi, símbolo de Israel ali, né? Por assim que chamam. Então vários pentas, 6 voltas do Fibonacci, faz um hexa. Certo? Então esse é o caminho da luz, inegável. Tanto que o átomo é assim, o sistema solar é assim. Correto? Se você olhar pra baixo, olhar pra cima, você vai ver o quê? Olhar pra baixo vai ver isso aqui, ó, o átomo com suas 7 camadas, ó. Que são essas 7 voltas que vocês viram, 6 ângulos, o central 7, né? Então, se você olhar em toda a natureza, tudo vem daí, como nós sabemos. Eu só tô dando uma recapitulação aqui pra gente ir adiante. Ó, o vermelho mais lento, o azul mais rápido, quando se encontra o violeta, plasma todas as cores no degradê. Correto? Então esse é o processo da luz. Por que eu tô falando isso agora de novo? O curso explica isso muito bem, quem quiser entrar em detalhes aí, tá aqui o curso, tudo certinho, já ajuda a gente, se ajuda também, tudo converte em térito, triplificado, vai 10 mil téritos pra você, que vale suprimentos real, vale mais que essas moedas aí do sistema, número que não vale nada, que vocês aplicam aí, bota toda a grana no sorte de vocês nessas moedas, quebra tudo junto, não vale nada, vocês não sabem com quem reclamar, de quem é, pra onde vai, aqui vocês sabem. Quando vocês têm a coesão é muito importante, a mídia determina a coesão, o ponto de vista coerente, o lugar dévico, o lugar das estrelas, todo mundo olha, todo mundo sabe que eu tô aqui, porque olhando pras estrelas eu vejo onde eu tô. Você tem que ter um ponto central pra ter coesão, né? Portanto, coerência. Coerência é a reunião das perspectivas, portanto, a coesão depende da coerência. Eles tiram a nossa coerência, portanto, tiram a nossa coesão. A gente não consegue concordar uns com os outros, não tem coerência. Então não tem coesão. Eles nos confundem para não ter coesão, que eles fazem o tempo inteiro. Ó, preto, branco, mulher, homem, tudo isso. Obrigado, Eduardo, pela ajuda. Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Agora imagina aqui, ó. A luz no vazio. Certo? Então aquela primeira onda bem lenta, o vermelho. Se acelera, sai em si mesma, se orbita, um pouquinho mais rápido. Como ela vai se orbitar e se ultrapassar? Como ela vai se ver? Ela tem que se ultrapassar para se ver, né? A luz tá indo no vazio, sai em mim mesmo, vou ter que ir mais rápido ainda para ver o circuito anterior. Então o vermelho acelera um pouquinho no laranja. Correto? Se você pegar as ondas das cores, vocês vão ver exatamente isso. Vocês que as cores vão acelerando relativamente. Mesmo que a luz tenha velocidade constante, a frequência das cores varia. Sendo vermelho, a mais lenta relativamente. Enquanto azul, a mais rápida relativamente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, a onda, o vermelho fica um tempão. O laranja dá uma aceleradinha, o amarelo dá outra aceleradinha, vai acelerando até o azul ser mais rápido, que já sai no vermelho lá do outro lado, vira o violeta. Correto? Então, a luz cercou a escuridão. Pum. Isso é o átomo, isso é o sistema solar. Aí tem 7 passos. Porque 3 tem que ter um lado e o outro, o meio. Aí tem que definir direção, ou seja, 3 olhando para um lado, 3 olhando para o outro. A determinação no meio. Pronto, fez o hexa, fez as 7 cores, por isso são 7. Uma maneira lógica de entender, 7 tons, 7 músicas, porque é a angulação perfeita se alcançando. E aí por isso que gera solidez, o tijolinho básico. Seja no átomo, no sistema solar, com os intervalos da 12, igual nas cores, igual na música, ou nos seus chakras, com os seus 7 e glândulas, que também dão tudo 7/12. Agora imagina, vamos ver primeiro isso aqui, aí eu explico direitinho. Às vezes é difícil controlar seu próprio pensamento. Não perde mais um ano sem aprender isso, que religião e ciência concordam, que é uma coisa bem rara. A religião chama de demônio e a ciência chama de padrão inconsciente, mas estão descrevendo o mesmo fenômeno. A disputa pela atenção consciente. Presta atenção nisso aqui. O nome muda, mas a experiência não. Então, mas aí que tá esse é um erro comum que muitos aqui já tiveram, ou eu sou aquilo. Deus é sábio que se alimenta da nossa energia, dor e sofrimento. Sem nós, Deus não existe, e vice-versa. É igual eu falar, olha, eu não existo. Minhas células poderiam estar falando isso, minhas células. O Bob não existe, ele se alimenta da nossa dor e sofrimento. Eu que recebo um corte, eu que troco de pele, eu que troco de carne, eu que morro aqui, ó. Bob não existe, o Bob escraviza as células. Ia ser verdade?
Olhando de um lado, sim. Olhando do outro, podia ser o contrário, né? Deus poderia falar, você não existe. Eu, Bob, poderia falar, vocês não existem pro corpo aqui, ó. O que existe é Deus, o alívio, que é a reunião das cores, a reunião dos ângulos, e vocês querendo tomar o lugar dele. Querendo ser. Você que é, você que é. Por que Deus? Deus não podia falar a mesma coisa pra você? Deus podia falar, eu já tô aqui, eu sou a luz, eu sou esse alívio que você tá querendo. Por que você quer? Por que você acha que merece? Né? E no fim, não é nenhum nem outro. As cores fazem a luz faz as cores. Esse é o encontro da família que Jesus ensina. Deus não quer falar, eu que mando, eu sou tudo, me obedeça. Ele se sente sozinho. A luz, com todas as cores unidas, vira um pontinho na escuridão, se ele for um tirano. Então ele entrega o poder pras cores, para que você possa falar o que você tá falando agora. Até você mudar de ideia. Pela sua livre vontade. E volte pra ele por amor. Quando você fala, nossa, Deus me ouviu falando esse absurdo e me chamou de volta. Aí você fala, se Deus é bom, por que apaga nossas memórias das encarnações? Pra você ter outra chance de recomeçar. Pra você não passar vergonha com as injustiças que você fez. E isso se entende muito bem aqui com esse degradê das cores. Vou explicar isso aqui, ó. Você vai entender a encarnação. Demônios não são crenças, são uma realidade humana. Você vai ver já. Dá um 10 eu sou aqui, eu vou te mostrar. Opostos escrevem a mesma coisa, talvez ela exista, né? Ó. Veja que são até parecidas. No cristianismo, demônios são forças que tentam viver por conta própria. No Islã, os demônios são djinns, que podem agir por conta própria também. No judaísmo místico, os demônios são um desequilíbrio entre o rigor e o perdão, que gera assimetrias que agem por conta própria. E veja que para Jung não é tão diferente. Demônios são as partes rejeitadas do ego. Para Freud também, são nossos desejos reprimidos, querendo chamar atenção, voltando com raiva. Ou seja, não é a vontade, não é o livre-arbítrio, não é a mesma coisa que nas religiões, não é aquela tentação, aquele pulso de se entregarmos demais viramos animais, e se controlarmos demais viramos robôs. A verdade é uma, você precisa entender para resolver a sua vida. Ou seja, todos eles concordam que demônios são as partes deixadas por nós, rejeitadas por nós. Desde Jesus, a ciência moderna, todas as religiões concordam. A cura está em trazer para o consciente. Essas forças atuam no inconsciente, você tem que trazer para o consciente. Mas você pode pensar, por que Deus deixa existir isso? Tá vendo? Vamos prestar atenção, vou explicar mais isso, vamos aprofundar. Mas quem se lembra de alguma injustiça talvez seja menos digno de recomeçar? Não, às vezes Deus confia em você pra se lembrar, como eu me lembro. E a gente se lembra, a gente vai lembrando aos poucos. Você vê o que você pensava, o que você fez, o que você fazia. Deus, Jesus e Deus, como verbo, nos indicam renascer. Renascer não é esquecer totalmente tudo. Deus deixa você esquecer só o que não é útil. No degradê lá longe. Imagina aqui nas cores que eu tô mostrando pra vocês aí. Cada uma dessa aqui é um degradêzinho, ó. Depois de fazer a primeira volta, certo? A luz se vê queimando, se passa, queimei no vermelho, meu Deus, que agonia, só tem eu aqui, aquele momento da morte. Aquela síndrome do pânico. Aquela agonia total. Certo? Você vai adiante, acelera porque queimou, se vê queimando. Aí te dá um alívio, você começa a rir. Sabe aquele alívio, a diversão do tonto ou do psicopata? Aquela risada, depois de você quase morrer, você fica uma risada quase maluca. Você tá no laranja, alegria, que se não for dosada também é loucura. Aí se você vai naquela loucura, rapidinho você volta pro vermelho de novo. Você não deu forma direito, você não dosou. Pra dosar você tem que acelerar um pouquinho mais. Vai pro amarelo. O amarelo tá um pouquinho mais acelerado, então eu controlo a alegria, controlo o caos, tô meditando lá no amarelo, né? O asiático, o budismo, aquela tendência de você, opa, não vou rir demais pra também não chorar, né? Mas você vê que você acaba esquecendo, você se perde, volta pro ponto zero. Como é que você vai lembrar? Tem que dar outro passo, o verde, acelera um pouquinho mais, a cura, a caridade. O verde não vai ficar só meditando, ele vai pegar o poder daquela meditação, que tem um equilíbrio, vai acumular uma energia e vai levar lá no pior momento, na caridade, na queimação. Aí o verde é a cura. O verde é a caridade. Ao mesmo tempo que eu tô fazendo bem lá no começo, que é pra mim mesmo, eu tô me mantendo na perspectiva que não me joga lá de volta. Então, é aquela espiral que vocês viram ali, que a gente acabou de estudar. Aqui, ó. Acontecendo, ó. Toda flor, todo átomo, é isso aqui, sistema solar, ó. Angulação, comparação, união de referências. Isso é a física quântica, pô. Finalmente tá chegando nisso. Então acelera mais um pouquinho. Agora que ele entendeu o que fazer pra manter a manipulação, ele tá na frente até do verde. Porque se ele foi lá levar o verde e sabe que fez isso, ele tá no passo seguinte, que já é o azul. Então aí o azul mantém todos esses passos no seu lugar. O azul já vai se ver lá no começo pelo outro lado também. Ele acelerou tanto, foi tão rápido, dando passo a passo, que ele já tem estrutura pra olhar pra si mesmo lá no começo. O azul vai ver o vermelho lá do outro lado, ó. Aí já é o violeta. Aí ele percebe, caramba, aquele vermelho não veio do nada. Era eu aqui muito acelerado, indo lá resgatá-lo. Através do verde, amarelo, laranja, vermelho, eu que tô indo lá. Aí esse já é o violeta do outro lado. Aqui ele, não é o azul que tá se entrelaçando com o vermelho? Como isso é feito? Você vê aqui, ó. O passo a passo, laranja, amarelo, verde, azul. Isso não muda o fato. No binário você vê de um lado o binário, o passo a passo. Do outro lado você vê o fato quântico, em tempo real, que é o quê? O violeta. Certo? Se você olhar aqui, como que pode o azul tão acelerado, tão frio, tá conectado com o vermelho, que é tão quente, tão lento? Como que os opostos, o alfa e o ômega, são um? Você vê que é um aqui, o violeta. É um, porra. Como é que pode? Ah! Quando você para pra olhar o fato, mergulhar, você vai ver o quê? O binário, que é o outro lado lá, ó. Como que é um? Aí você vê virando um. Você vê o passo a passo nos chakras. Aí a história do Lúcifer, a história do Messias, a história
do povo, do processo, que aí você vê aqui nesses 2 livros aqui, e nesse aqui, em todos, né, cada um focando um ângulo. Você tá teatralizando. Mas esse é o processo que acontece. Então, para responder a pergunta de vocês aí, veja bem, no primeiro, então, eles concordam. Você tem 12 deuses aqui, 12 tribos, 7/12, né? É assim no sistema solar, é assim nos chakras, é assim nos planetas, é assim nos deuses, é assim nas tribos de Israel, é assim nos apóstolos, é assim na mesa dos sábios. Por quê? Porque aqui você tem o processo completo, certo? Se eu tivesse a galera unida, aqui eu vou ter todos os ângulos. Tanto os 7 quanto os 12. Todo o resto é consequência, todo o resto é degradê. Certo? Tudo que você tiver aqui, ó, quando se reúne em sabedoria, vira os 12, 7/12 do meio. Isso não faz ninguém melhor ou pior que alguém. Aqui o cara tá mais robô, tá mais divino, também pode errar menos, viver menos, tem menos exceção. Entende? Aqui no meio do povo e do quântico, tem mais exceção por quê? Porque eles não são tão obrigados a seguir a lei plenamente igual Israel, que tem 12 ângulos plenos. Ou os deuses dévicos, que tem sua postura extrema. Porque aqui tudo vira exceção, tudo é relativo. Certo? Aqui você fala, eu sou vermelho. Beleza, eu sou laranja, sou amarelo. Você tem um lado ali pra comparar, os 12 se abraçam. Mas conforme vai se afastando do centro, já que essas vagas estão ocupadas, quem tá logo ali atrás? Você vai ter semideuses. Esse aqui fala, pô, eu sou quase vermelho, mas sou um pouquinho mais laranja. O outro vermelho do outro lado aqui vai falar, pô, eu também sou vermelho, mas sou um pouquinho mais violeta aqui, ó. O verde vai falar que esse aqui vai falar, pô, eu sou amarelo, mas também tô um pouco mais pro amarelo do que pro azul lá. O outro aqui vai falar, tô mais pro azul do que pro amarelo, ainda sou verde. Eles não são tão definidos quanto o central. Eles vão se fracionando, ó, se misturando. Então depois de um tempo eles ficam, eu sou azul, eu que sou, eu que sou, eu que sou. Esse aqui eu sou verde, eu que sou, 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 ó. Eles não estão mentindo, não é por mal. Mas quanto mais eles se afastam da soberania, da coesão, da coerência central, mais eles se perdem, ó, entre eles mesmos. Eles não estão mentindo. Ele é vermelho mesmo aqui, ó. Esse também, esse também, esse também, esse também, esse também. Aqui ele é amarelo, esse também, esse também, esse também, esse também. Fica essa confusão. Certo? Então quando você pega 12 de 12, vai dar 72 embaixo, 72 em cima, 144. Você tem ângulos nomináveis. Ângulos que amam, toleram no mínimo, ou amam de preferência, as suas tonalidades, as suas variações. Então essas pessoas cabem nas suas cadeiras. Elas amam suas limitações. Elas não querem brigar pra ser a luz, que se reunir todo mundo e falar, eu que sou o movimento, unir todo mundo, eu que sou o brilho, pum, vira um pontinho sozinho no nada. Deus não precisa, não quer isso, ele começa aí. Então ele se fraciona em companhia. Se põe no meio, igual a Bíblia diz, e os deuses ao redor. Cada deus tem um nome. O mais lógico, vai pra Israel, é um ângulo, é o mesmo Deus. Só que o Deus que ganhou os outros. Tanto que Israel tá aí ainda. Lógico, o azul alcançou o tempo, venceu o tempo, porque chegou no violeta. As outras cores vão ter referência, vão se perdendo nos chakras. São as outras revoluções, outros impérios, outras mitologias, que sempre puxam pros mesmos 12. Mas com seus teatros próprios, angulados. Então quando você fica, por que Deus nos faz esquecer nossas encarnações? Imagina quando eu tava aqui, ó. Eu tinha certeza que eu era o vermelho. Totalmente perdido aqui, ó. Falando uma pá. Eu tive que encontrar esse, entender esse, nascer aqui, depois veio ali. Reuni tantas perspectivas até chegar aqui. Então todos esses outros momentos são você? São. Você foi juntando até chegar aqui. Mas eles estão lá ainda. Você se sente aqui no meio. Você também tá aqui. Você não pode deixar de falar que isso aqui é o vermelho. É o vermelho. Mas também não pode negar que todo o resto também é. Como é que pode uma coisa dessa? Como que a gente lida com esse paradoxo? Quando movimenta esse círculo, movimenta tudo, ó. E aí entra aquela questão do pi que a gente sempre estuda aqui. Que é um pouquinho complicado pra quem chega agora, mas o curso aqui explica direitinho. Você tá convidado a participar, é importante pra você, pra mim, pra nós. E você vai entendendo, né? Quando a roda move, aqui no meio, ó, só tem 12. Os caras dão um passo, devagarinho dá a volta. Só são 12. Né? A catraca da bicicleta rapidinho dá a volta. Agora o pneu lá longe, ó. Caralho, tem vermelho pra caralho, tem laranja pra caralho. Olha o tanto lá no pneu. Eles vão ter que ir muito mais rápido pra dar a mesma volta que a gente, só 12 aqui no meio, ó. Ó como o tempo passa diferente. Tem uma aula aqui no curso que chama transferência angular de tempo. Vocês vão entender por que os 7 dias são milênios, são 7.000 anos. Por causa disso. 7/12 aqui no meio vai virar 7/12 mil ao redor, dependendo da angulação, da abstração nos purgatórios, nos umbrais, nas referências que vão sendo se perdendo, sendo deixadas. Por quê? Porque a verdade vai se encontrando. Então, se você ficar muito longe, lá longe dos nomináveis, ou você tá no quântico, onde é incontável, porque é quântico, é a igreja, aí cada um de nós é uma memória em um momento. E aí nós juntos escolhemos onde vamos trabalhar no tempo. A gente, com a tecnologia, plasma na Terra, encarna. Aí os antigos chamavam de outras coisas. Mas a gente vai chegar nas referências centrais que mantém nossa história na linha. Ali a gente binariza, ali a gente ganha número. Fora dali nós somos possibilidades quânticas, somos infinitos. Somos momentos do mesmo corpo de Cristo. Ou seja, todas as cores, que por mais infinitas que sejam, não conseguem deixar de ser a mesma luz. Isso somos nós, infinitos no quântico. Foi pro reino da Terra, Israel. Aí vai ter 12.000 de cada 12 das tribos. Aí é binário, cada um tem um nome central. Nós não, escolho um nome, agora eu tô naquele tempo, agora eu tô naquele, agora eu tô naquela época, agora eu sou aquele.
A gente trabalha no binário tecnologicamente. Que não tinha como explicar isso antigamente. Hoje tem. E hoje é fato. É questão de tempo. Tudo que existe, o espaço-tempo é um XY no mar de átomos, na sua cognição. Esse é um XY na espiral do tempo. Então nós conseguimos articular isso. Assim como a luz aqui, ó, consegue articular onde eu vou aqui, ó. Com tal vibração eu saio nesse vermelho aqui. Com tal vibração eu saio nesse verde oliva. Com mais vibração verde água. Um pouquinho mais vibração eu vou lá no centro. Então é fácil por tonalidades nós nos localizarmos nos momentos binarizados. Saiu muito longe dali, já quantizou. Aí já abstraiu, já saiu no vazio central, ou seja, encontramos a tonalidade vindo da morte, vindo do vazio, chegamos no 12 de novo, mas por fora. Igual a gente tá fazendo agora, né? Chegamos em todo o conhecimento de Israel por fora. Pelo quântico, pelo abstrato. Aí já é um reino luciferiano, que eles chamam do demônio, que não é pra eles mesmo, é do demônio mesmo. Já é a marginalização, já é o inferno, já é o quântico, que depois vira loucura. E nós mesmos vamos querer uma solidez. Depois de todo mundo querendo sentir tudo, aproveitar tudo e perder coesão depois de 1000 anos, perde coesão. E precisa movimentar. 1000 anos contados do tempo. Até porque não tem outro jeito. Entendem? Mas nesses 1000 anos a gente tem acesso à eternidade. A eternidade é nada, se não for comparada com o tempo. Vocês têm que entender isso. E o curso ali ajuda. Vocês da escola aqui já fizeram, já sabe, mas quem for chegando e quiser, vai entender. Então pensa. Você tem a coerência no meio, e ao redor você vai abstraindo, e você vai tendo essas disputas de perspectiva. Ninguém tá mentindo, ninguém tá necessariamente com a maldade. Mas são disputas. Quanto mais longe do centro coerente, mais abstrai, mais abstrato é. Por isso que mais perdão tem. Não tem como cobrar dos gentios, das nações, que tá tão abstrato, tão variável, a mesma rigidez com as leis que se cobra de Israel. Por isso que Jesus veio para salvar as nações. E isso também não muda, que é as leis do meio, ó, que mantém a liberdade e o perdão às nações ao redor. Tá vendo como tá conectado matematicamente, estruturalmente? Se não fosse as leis centrais, não tinha como espiralar, não tinha como ter essa liberdade aqui pra poder variar, poder ter perdão, poder ter perspectiva, poder ter exceção. Um gentil tem exceção porque, ó o que ele tá vendo aqui, que loucura. Quantas verdades paralelas o gentil tá vendo nas suas nações, nas suas cores, nas suas distâncias de Israel. Israel tá lá no mesmo texto, no mesmo livro vivo. Mesma verdade de 1000 anos, 2, 3. Agora os gentios têm exceções. Eles têm verdades paralelas, simultâneas. O que pode ser salvação, mas também confusão. Então as encarnações é a mesma coisa. Você quer lembrar de todas essas encarnações? Você vai se considerar esse vermelhinho aqui lá longe. Você chegou aqui agora, ó. Você pensava assim, pensava assim, pensava assim, pensava assim, juntou todo o degradê e chegou aqui, ó. Você vai querer falar que você, seu nome, você vai querer que seja esse aqui? Ou esse aqui? Ou esse aqui? Então não, agora Deus te considera esse, parte da luz, que não é nenhum nem outro, mas todos. Assim como cada pontinho desse é a própria luz. Ela soma tudo isso e vira o quê? O brilho completo aqui no meio. Mas aí ela tá sozinha na escuridão. O que ela faz? Mergulha de novo no contrário. O anjo cai. Recomeça o processo. Essa é a história do Apocalipse, a história da Bíblia, essa é a história da ciência, essa é a história do átomo, do sistema solar. É o encontro do mais rápido com o mais lento. E, portanto, todas as velocidades no meio. Isso vale para as emoções, vale para os nossos momentos aqui. Né? Vale para tudo. Tá dando pra entender aí? Tá muito complicado, tá legal, tá esquizofrênico. Mas com isso aqui você consegue entender encarnações, consegue entender o povo, consegue entender as tribos, os deuses, consegue entender os demônios, os anjos, metade, 72 mil embaixo, 72 mil em cima, 144 mil. Você consegue entender Apocalipse, consegue entender os 72 apóstolos, 72 discípulos, 72 demônios de Salomão, 72 anjos, os anciãos. Você entende tudo, matematicamente, simetricamente, a Bíblia já sabia. Isso aqui é só pra confirmar, porque Deus é grandioso, a verdade é eterna.